Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre matrizes. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma matriz? Então, sejam Mn dos números inteiros maiores ou iguais a 1, porque maiores ou iguais a 1, porque esse Mn vão representar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas dessa matriz. Denominamos matriz M por N uma tabela retangular formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Então, na realidade, uma representação de uma matriz seria isso aqui: A, B, C, D, M vezes N. Então nós temos uma matriz aqui, essa matriz ela é quadrada, porque a mesma quantidade de linhas é equivalente à mesma quantidade de colunas. Então aqui os numerais que se encontram na horizontal, nós vamos chamar de linhas, e quem se encontra E quem se encontra na vertical são chamados de colunas, que é coluna e colunas. Então, na realidade, uma matriz, ela é uma tabela retangular, porque nem sempre a quantidade de linhas será igual à quantidade de colunas, então não podemos dizer que é uma tabela quadrada. É uma tabela retangular que ela está disposta em linhas na horizontal e colunas na vertical. Logo, essa matriz ela possui duas linhas e ela possui duas colunas. Quando a quantidade de linhas é equivalente à quantidade de colunas, dizemos que esta matriz ela é quadrada. Então esse M aqui, ele representa a quantidade de linhas, então possui duas linhas. E esse N aqui representa a quantidade de colunas, também possui duas colunas. Logo dizemos que esta matriz ela é uma matriz 2 por 2, ou uma matriz quadrada. Por quê? Porque todas as vezes que a quantidade de linhas for equivalente à quantidade de colunas, dizemos que a matriz ela é uma matriz quadrada. Agora iremos apresentar tipos de matrizes. O primeiro tipo de matriz que nós iremos apresentar é a matriz unitária. Vou colocar assim. O que é essa matriz unitária? Ela é composta de um único elemento. Então aqui ela é uma matriz 1 por 1, porque ela só possui uma linha e uma única coluna. Essa matriz é chamada de matriz unitária. Aí temos agora a matriz linha. A matriz linha ela é composta de uma linha e de N colunas. Eu tenho apenas uma linha, então ela é 1, e tenho 3 colunas, então ela é uma matriz 1 por 3. Eu poderia aumentar essa quantidade ou até diminuir essa quantidade, continuaria sendo uma matriz linha, composta de apenas uma linha. Vou colocar agora a matriz coluna. A matriz coluna é assim. Ela possui 3 linhas, só que possui apenas uma única coluna.
Nós chamamos essa matriz de matriz coluna. Aí temos também, em quarto lugar, a matriz chamada quadrada. Então, quando é que uma matriz é quadrada? Ela é chamada de quadrada quando a quantidade de linhas for equivalente à quantidade de colunas. Então, ela possui duas linhas e ela possui duas colunas. Então, essa matriz é chamada de matriz quadrada. E aí, em quinto lugar, nós temos a matriz chamada identidade. Então, o que é essa matriz identidade? Então, nós teremos uma matriz quadrada, onde a sua diagonal principal é composta apenas de numerais 1 e o restante são números zeros. Então, essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem 3 linhas e 3 colunas. Então, 3 por 3. E aí temos também, em sexto lugar, aqui a matriz nula. A matriz nula é uma matriz composta apenas por elementos zero. Nesse caso, essa matriz, vamos fazer ela quadrada. Então, nós temos aqui duas linhas e temos 3 colunas. Então, uma matriz 2 por 3. Então, aqui nós temos a representação de algumas matrizes. Então, matriz unitária, quando tiver apenas um elemento. A matriz linha, composta apenas de uma linha, com 3 colunas. A matriz coluna, composta de 3 linhas, mas apenas uma coluna. A matriz quadrada, essa aqui é de ordem 2 por 2, porque eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Mas eu posso ter de ordem 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, e assim por diante. A identidade, quando essa diagonal aqui é composta apenas por elementos 1 e os demais são elementos 0. E a matriz nula, quando todos os seus elementos são 0. Agora nós veremos a construção de matrizes. Construção de matrizes. Como nós podemos fazer a construção dessas matrizes? Então, o que nós precisamos para construir? Eu vou colocar assim, exemplo 1. Vou pegar aqui exemplo 1. Dada a matriz, eu tenho uma matriz A igual a IJ de ordem 3 por 3, tal que a IJ é igual a I menos J. Então, o que temos aqui? Dada a matriz A, eu tenho uma matriz A, A e J. O que é esse A e J? Significa, esse A aqui é a minha matriz, o A da minha matriz, a minha matriz A. Esse I, ele representa a quantidade de linhas. Esse meu I aqui é linhas. E esse meu J, a quantidade de colunas. Então, quando diz uma matriz A igual a e J, quer dizer que a minha matriz A, ela possui esse total de linhas, que é o I, e esse J representa a quantidade de colunas. A minha matriz é quadrada, de ordem 3 por 3, então possui 3 linhas e 3 colunas.
tal que A e J é igual a I menos J. Ou seja, através desse A e J, nós vamos encontrar os elementos. Então, significa dizer que esse I aqui, representa o numeral que está na linha e esse J representa o numeral que está na coluna. Então, se eu disser assim, A11, o que é A11? É o elemento que está aqui na primeira linha e o elemento que está na primeira coluna. Então, é o meu A11. Se eu disser A12, então A12, esse 1 aqui é o elemento que está na minha primeira linha e esse 2 aqui é o número que está na minha segunda coluna. E assim por diante. Vou ter A11, A12, A13, A21, A22, A23, dependendo do tipo da matriz. Então essa minha matriz ela é quadrada, de ordem 3 por 3. Então esse A e J aqui representa o elemento da linha e o elemento da coluna em cada um dos termos dessa matriz. Então nós iniciaremos pegando aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Ó, primeira linha, primeira coluna. Então nós vamos determinar, iniciando. Como a minha matriz é de ordem 3 por 3, aí eu vou fazer a construção desta matriz da seguinte forma. A minha matriz ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então começa assim, ó, A11. Por que A11? Primeira linha, primeira coluna. Aí vem A12. Primeira linha, segunda coluna. Aí vem A13. Como ela é de ordem 3 por 3, tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Aí agora estou na segunda linha e primeira coluna, A21. Segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha e segunda coluna. A23, segunda linha e terceira coluna. Agora eu vou para a terceira linha, A31. Terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. E A33, terceira linha, terceira coluna. Essa matriz é de ordem 3 por 3. Então esse A11 representa primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. O A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. E o A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. A33, terceira linha, terceira coluna. Pronto. Os elementos já estão dispostos nessa ordem. Se a ordem, por exemplo, fosse 4 por 3, teria que ter mais uma linha, que seriam 4 linhas, e 3, e permaneceria a mesma quantidade de colunas, que são 3. Então nós iniciamos assim, ó, o meu A11. Quem é meu A11? É o A e J. A e J igual a I menos J. Então eu pego e posso colocar assim direto, ó. Quem é meu A11? É o I menos J. O que é esse 11? Esse 1 aqui é a primeira linha, eu coloco 1 aqui, menos o J, que é o J, a primeira coluna, também 1. Quem é o meu A11? 1 menos 1 é 0. O meu A11 é 0. Aí eu vou para o meu A12. Pego I menos J. Quem é o meu A12? Esse I é o 1, menos o J, que é o J, é o 2. A12 é igual a 1 menos 2 dá menos 1. Já achei meu A12. Quem é o meu A13? I menos J. Então, A13, o meu I é o 1 e o meu J é o 3.
o meu A13 é igual. 1 menos 3 dá menos 2. Então, eu já peguei todos os elementos dessa primeira linha. Agora, eu vou pegar os elementos da segunda linha, que no caso agora inicia com o A21 e menos J. A21 vai ficar o A21, o I é o 2 e o J é o 1. 2 menos 1, A21, isso aqui vai ser igual, deixa eu apagar aqui, isso aqui será igual a 2 menos 1, vai dar 1. Vou apagar aqui agora. Agora o meu A22 é I menos J. A22, o I é 2, o J também é 2. Então, meu A22 é 0. Agora o meu A23, I menos J. A23, o meu I é o 2 e o meu J é o 3. A23, 2 menos 3 dá menos 1. E agora será o meu A31. A31 vai ser igual. Eu peguei o meu A11, meu A12 e meu A13. O meu A21, A22 e A23. Agora o meu A31 vai ficar I menos J. A31, o meu I. Quanto foi o meu I? O meu I é 3. E o meu J, 1. A31, 3 menos 1 dá 2. A32, igual a I menos J. A32, o meu I é 3 e o meu J é 2. A32 igual 3 menos 2 dá 1. E aí, por último, nós temos o meu A33 igual a I menos J. A33, quem é meu I? O meu I é 3. Quem é meu J? O meu J também é 3. Então, meu A33, 3 menos 3 dá 0. Pronto. Então, nós encontramos aqui todos os elementos que compõem essa minha matriz. O meu A11 é 0, o meu A12 é menos 1, o meu A13 é menos 2, o meu A21 é 1, o meu A22 é 0, o meu A23 é menos 1, o meu A31 é 2, o meu A32 é 1 e o meu A33 é 0. O que eu farei agora? Então, vou construir novamente essa tabela, só que eu vou substituir os valores. Vou substituir esses valores pelos elementos que eu encontrei. Então, farei uma tabela novamente. Ó. Então, quem é o meu A11? O meu A11, primeira linha, primeira coluna, é 0. Eu coloco 0 aqui. Ó. Quem é o meu A12? O meu A12 é menos 1. Coloco menos 1 aqui. Quem é o meu A13? Quem é o meu A13? Meu A13 é menos 2. Está aqui. Então, aqui estão todos os elementos da minha primeira linha. Agora, os elementos da minha segunda linha, A21, que é meu A21, deu 1. A22, quem for A22, 0. A23, menos 1. Agora, os elementos da minha terceira linha, A31, quem foi o A31, 2. Quem for A32, 1. Quem for A33, 0. Então, como essa matriz possui 3 linhas e 3 colunas, então 3 para a linha e 3 para a coluna. Então, aí está determinada a minha matriz de ordem 3 por 3. Vamos para o exemplo de número 2.
Então, dada a matriz A igual a IJ de ordem 4/2, tal que a IJ é igual a 2i ao quadrado menos j. Então, eu tenho agora uma matriz quadrada de ordem 4/2, 4 linhas e 2 colunas. Então, vai ficar assim, ó. Então, 4 linhas, eu vou ter 4 linhas aqui e apenas 2 colunas. Então, A11, A12, certo? Primeira linha e aqui, ó, apenas 2 colunas. Aqui já é a segunda linha, A21, A22. Terceira linha, A31, A32. E a minha quarta linha, A41 e A42. Então, possui, ó, 4 linhas e apenas 2 colunas. Então, a minha matriz é de ordem 4/2. Vou apagar aqui. Então, vai ficar assim. Quem é o meu A11? Então, meu A11 vai ser 2i ao quadrado menos j. A11, 2 vezes. O meu i é 1, fica 1 ao quadrado, menos o j, que também é 1. Meu A11 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado dá 1, menos 1. A11 é igual a 2 vezes 1 dá 2, menos 1. A11 igual a 1. Já achei meu A11. Quem é o meu A12? Então, A12 é 2i ao quadrado menos j. A12 é igual. O meu i é 1, fica 2 vezes 1 ao quadrado, menos o j, que é 2. A12 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado dá 1, menos 2. A12 é igual a 2 vezes 1, 2, menos 2. A12 é igual a 0. Fale agora quem é o meu A13. Agora é o A21. A21. 2i ao quadrado menos j. A21 é igual a 2 vezes. O meu i é 2, fica 2 ao quadrado, menos o j, que é 1. A21, 2 vezes 2 ao quadrado dá 4, menos 1. A21 é igual a 2 vezes 4 dá 8, menos 1. O meu A21 é 7. Aí o meu A22, 2i ao quadrado menos j. A22 é igual a 2 vezes, o meu i agora é 2, fica 2 ao quadrado, menos o j, que também é 2. A22, 2 vezes 2 ao quadrado dá 4, menos 2. A22 é igual a 2 vezes 4, 8, 8 menos 2. A22 é igual a 6. Agora o meu A31. A31, 2i ao quadrado menos j. A31 é igual a 2 vezes o 3 ao quadrado menos o j, que é 1. A31, 2 vezes 3 ao quadrado dá 9, menos 1. A31 é igual a 2 vezes 9, 18, menos 1. O meu A31 é igual a 17. A32 igual a 2i ao quadrado menos j. A32 é igual a 2 vezes o i, é 3, fica 3 ao quadrado, menos o j, que é 2. A32 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado dá 9, menos 2. A32 é igual a 2 vezes 9, 18, menos 2. O meu A32 é igual a 16. E aí nós temos o A41, 2i ao quadrado menos j, A41, 2 vezes. O meu i é 4, fica 4 ao quadrado, menos o j, que é 1.
A41 duas vezes. 4 ao quadrado é 16 menos 1. A41 duas vezes o 16 dá 32 menos 1. A41 é igual a 31. E aí, por último, o meu A42, 2i ao quadrado menos j. A42 é igual a 2 vezes o meu i, que é 4, fica 4 ao quadrado, menos o j, que é 2. A42, 2 vezes 4 ao quadrado é 16, menos o 2. A42 é igual a 2 vezes o 16, dá 32, menos 2. A42 é igual a 30. Pronto. Agora podemos determinar a nossa matriz de ordem 4 por 2. Então, o que é meu A11? Meu A11 deu 1. O que é meu A12? Deu 0. O meu A21, 7. O meu A22, 6. O meu A31, 17. O meu A32, 16. O meu A41, 31. O meu A42, 30. Então, aqui está a minha matriz A de ordem 4 por 2. Então, gente, essa foi a nossa aula inicial. Espero ter contribuído com o aprendizado de todos vocês. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.